alunos, bem-vindo ao meu canal O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e hoje a aula será sobre pesquisa de autoanticorpos em células Rep2, conhecido como FAM, e esse exame ele serve como triagem nas doenças autoimunes. As doenças autoimunes sistêmicas, elas vão ser caracterizadas por mecanismos de agressão contra os tecidos próprios, do próprio corpo, em pessoas que são geneticamente predispostas e podem também acometer múltiplos órgãos. A descoberta desses autoanticorpos no soro desses pacientes que se revelou de grande importância, visto que os mesmos, eles podem auxiliar no diagnóstico e no acompanhamento dessas doenças, São exemplos de doenças autoimunes sistêmicas, o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose sistêmica, a artrite reumatoide, a síndrome de Sjögren, entre outras doenças. Bom, o fenômeno das células LE é um artefato que ocorre in vitro, E nesse fenômeno, restos de antígenos nucleares, eles vão ser reconhecidos por autoanticorpos, por exemplo, antidesoxirribonucleoproteínas, que é o DNA, e antihistonas. Esses imunocomplexos, eles são recobertos por neutrófilos no processo de fagocitose. Morfologicamente, observamos uma massa celular homogênea recoberta por polimorfonucleares. A partir da descrição do fenômeno LE, evoluímos então para a pesquisa dos autoanticorpos pela imunofluorescência indireta, o que levou ao reconhecimento de uma ampla variedade de autoanticorpos e sua correlação com a manifestação clínica, certo? Por exemplo, se um paciente ele apresenta um anticorpo anti-Rho lá, ele pode ter uma artrite reumatoide. Então, dependendo do tipo de anticorpo, vai estar voltado para uma determinada doença. Por exemplo, se ele tiver um anticorpo SP100 positivo, é característico de cirrose biliar primária, e assim por diante. Então, nessa aula, nós vamos conseguir detectar quais os tipos de anticorpos e quais as doenças que aquele paciente pode ter, de acordo com o padrão que se manifestar, no soro do paciente. Então, nós vamos estudar a imunofluorescência indireta em células Rep2, que consiste na primeira etapa da detecção dos autoanticorpos, que vai consistir em a gente utilizar uma técnica de triagem que vai permitir a gente rastrear o maior número possível de autoanticorpo relacionado à doença humana. A técnica que hoje em dia é mais utilizada é a imunofluorescência indireta em células Rep2, que vai permitir essa triagem de um vasto número de anticorpos, como eu expliquei anteriormente, Nos casos positivos, na maioria das vezes, passamos por uma segunda etapa, que vai consistir em a gente avaliar a especificidade daquele anticorpo por diferentes anticorpos, podendo apresentar o mesmo padrão de fluorescência. A reação de imunofluorescência indireta, ela vai ser baseada na ligação dos autoanticorpos que estão presentes no soro do paciente aos autoantígenos expressos que vão estar presentes nas células de carcinoma de laringe humana, que vão ser utilizados como um substrato para a detecção dos possíveis autoanticorpos. Antigamente, para se detectar os autoanticorpos no soro do paciente, era utilizado as células LE. Hoje em dia, nos laboratórios, o uso das células Rep2 é muito mais vantajoso que a utilização do fígado de camundongo, pelo fato que as células LE, elas vão apresentar antígenos humanos não encontrados em tecidos de roedores, antígenos semelhantes
estarem presentes em maiores concentrações e por apresentarem todas as fases de divisão celular, a intérfase, a prófase, a metáfase, a anáfase e telófase, que você vai conseguir observar na leitura do microscópio. Antigamente não conseguia se fazer isso. E também ela vai apresentar uma relação maior de núcleo e citoplasma em favor do núcleo, facilitando assim o reconhecimento de vários rearranjos fluorescentes e apresentarem ainda vários nucléolos. Então, isso vai facilitar muito a leitura do microscópio e a detecção dos autoanticorpos, que antigamente era muito mais complicado, muito mais difícil. Após a ligação do anticorpo presente no soro da amostra a ser testada à superfície celular, a reação ela vai ser revelada pela adição de imunoglobulina de cabra, antiimunoglobulina humana conjugada com isoticianato de fluoresceína. Conforme o local de ligação do autoanticorpo, serão expressos os vários padrões de FAM, que podem ser nucleares, nucleolares, citoplasmáticos, do aparelho mitótico ou mistos. Mais para frente, eu vou explicar cada um desses padrões separadamente. Os nucleares, os nucleolares, os citoplasmáticos, aí nós vamos estudar cada tipo de padrão, cada tipo de placa metafásica, e assim vai ser possível a gente classificar qual tipo de padrão existente naquela lâmina, para a gente detectar qual é o tipo do autoanticorpo presente e qual a doença que pode estar relacionada. Então, a gente pode chegar à conclusão que na realização da imunofluorescência indireta para pesquisar os autoanticorpos, qualquer componente celular ele pode ser reconhecido por um autoanticorpo. Uma vez fixado ao autoantígeno, o anticorpo é revelado por um anticorpo anti-hemoglobulina humana conjugado ao isoticionato de fluoresceína. Por exemplo, o reconhecimento do centrômero por autoanticorpos, que sequencialmente são ligados por conjugado fluorescentes, caracteriza um padrão de pontos nucleares distintos, que reconhecemos, onde vamos reconhecer os centrômeros dos cromossomos, e esse padrão é definido como nuclear pontilhado centromérico. Quando fazemos uma leitura no microscópio, é de fundamental importância sabermos classificar a placa metafásica cromossômica, se ela vai ser uma placa positiva ou negativa, para a gente conseguir também classificar o padrão ali existente, né? Então, para isso, é muito importante também observarmos as fases da divisão celular. Essa classificação, ela vai auxiliar na definição do padrão quando consultarmos os organogramas de classificação para cada grupo. Para melhor caracterizar esse padrão, a partir dessa análise de classificação, temos que definir a placa metafásica cromossômica, né? Então, se ela é positiva ou negativa, e uma vez classificada, a gente consegue caracterizar qual aquele padrão existente. Esse esquema que vocês estão vendo aí na foto, ela detalha as fases mitóticas que são observadas na lâmina. A maioria das células vão se encontrar na fase da intérfase. Essa fase ela é fundamental para classificar o tipo do padrão, se ele é nuclear, se ele é nucleolar, se ele é citoplasmático, se ele é aparelho mitótico ou misto. Misto é quando você apresenta na lâmina mais um tipo de padrão, por exemplo, um padrão nuclear e um padrão citoplasmático. Posteriormente, as células elas vão evoluir então para a fase que é a prófase. Percebemos que existe uma alteração nuclear em que o núcleo se torna mais granular e os cromossomos eles preparam-se para um alinhamento na região equatorial celular.
As próximas etapas são metáfase, anáfase e telófase, que são as fases em que classificamos a placa metafásica, cromossômica, em positiva ou negativa. Então, aí nessa foto você consegue observar todos os tipos de fases presentes, né? Que podem estar presentes numa lâmina. Então, agora eu coloquei a foto para vocês verem a diferença, ó, de uma placa amorfa e uma placa pontilhada. A placa pontilhada, ela tem esses pontinhos fluorescentes, tá vendo? E a placa amorfa, ela é meio esquisitona, ela não é nem oca assim por dentro, que nem a placa negativa, e também não é fluorescente. É assim, na parte metafásica. Então, assim, portanto, para a gente fazer a caracterização do aspecto da fluorescência, para a gente caracterizar o padrão, então a gente tem que seguir uma sequência. Primeiramente, a gente observa a célula em intérfase e vamos definir a região de fluorescência. Se é o núcleo, se é o nucleolo, se é o citoplasma, se é o aparelho mitótico ou se mesmo se é um padrão misto. Em segundo lugar, nós vamos classificar a placa metafásica cromossômica em positiva ou negativa. E por último, a gente vai fazer uma caracterização do tipo de fluorescência. A caracterização do tipo de fluorescência vai consistir na análise do aspecto da fluorescência, associado ao local em que este ocupa na célula Rep2. A soma de todas essas informações vão definir o padrão, né? Se ele é um padrão nuclear, se ele é um padrão citoplasmático, se ele é nucleolar, se ele vai apresentar dois tipos de padrão, por exemplo, um nuclear junto com um citoplasmático e assim por diante. Então, ó, nessa aula nós aprendemos, então, sobre placa, a definição das placas, né? Sobre os tipos, né, de padrão, que temos padrão nuclear, o citoplasmático, Então, na próxima aula, que será a parte 2, nós vamos começar a estudar os tipos de padrões nucleares. Nuclear pontilhado fino, grosso e assim por diante. Então, aluno, não perca a parte 2, porque vai ser uma aula extremamente importante para você aprender todos os tipos de padrão nuclear. Vai ser muito legal, então não perca. E obrigado por assistir essa aula. Não esqueça de deixar o seu like aí, de se inscrever, de acionar aí o sininho, né, para você ser notificado. E se você puder também compartilhar, eu agradeço. Obrigada, viu? Até mais.